Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando aí de conceitos básicos de informática para concursos de 2023. Quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre tags HTML. Quer dizer, vamos fazer aqui uma aula bem sucinta para que quem não tenha conhecimento nenhum sobre tags HTML tenha um conhecimento mínimo sobre isso, certo? O que é HTML? HTML é a linguagem de marcação de hipertexto e é a linguagem base, a linguagem padrão para a criação de páginas da web. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre as chamadas tags HTML, que são os elementos que permitem a marcação e também a organização do conteúdo nas chamadas páginas da web. É a base para a construção dessas páginas da web, certo? Utilizado então para delimitar e também para identificar diferentes partes do código HTML. Mesmo que você não seja afeito à informática, percebe como é fácil entender. Aqui eu mostro para vocês, na esquerda, um código HTML e aqui na direita eu mostro a execução desse código como página da web. Percebe? Esse código HTML cheio de tags HTML gerou essa página que vocês enxergam. Mas como isso foi possível? Qual o significado dessas principais tags para a gente ter uma noção? Então vamos lá. Quando a gente fala dessas tags, a gente começa com a ideia da tag HTML propriamente dita, que vai determinar o início do chamado documento HTML, enquanto o /HTML define o fim do documento. Vamos observar isso aqui na imagem. Olha lá, eu tenho a tag HTML dando início ao documento HTML e aqui no final tem o /HTML finalizando esse documento. Vamos seguir adiante. Também temos a tag title, que define o título da página da web. Vamos observar ela aqui? Acompanha. Eu tenho aqui, ó, title, aulas de informática é o título e aqui o /title fechando esse título. Quer dizer, entre as tags title e /title eu coloco o título que eu quero para essa minha página da web. Facinho entender, né? Seguimos adiante. Vamos falar sobre a tag head, que contém informações sobre o documento HTML, como o próprio título da página, links para arquivos de estilo, scripts e meta-informações. Então vamos lá observar. Percebe que eu tenho aqui o título title, que eu mostrei para vocês antes, a tag title e o /title que fecha. Nós temos dentro da tag head, que é o cabeçalho, ó, head, e aqui fecha /head. Quer dizer, dentro do cabeçalho, entre outras coisas, eu tenho a própria tag title, que é o título. Isso eu coloco lá no cabeçalho da página da web. Vamos seguir adiante. Também temos a tag body, que significa o corpo desse documento HTML. Envolve todo o conteúdo que é visível na página, como textos, imagens e links. Observa aqui que logo depois de fechar o cabeçalho, eu abri body, que é o corpo. Então tudo que entrar dentro da tag body é o corpo, é o conteúdo que será visível. E aqui embaixo eu tenho o /body fechando o corpo desse documento HTML, certo? Temos também aqui, pessoal, a tag P, que é para definir um parágrafo. Esse P vem de parágrafo. Então olha ali, dentro do body eu tenho aqui P, aí Rodrigo Schaefer, aí tem BR Aulas e /P. Quer dizer, tudo isso está dentro do mesmo parágrafo. Olha lá, Rodrigo Schaefer, então, e aulas também estão dentro do mesmo parágrafo, porque estão entre a tag abre P aqui e /P. O que estiver dentro disso está dentro de um determinado parágrafo. E temos ali, vocês observaram, também a tag BR. Essa é para inserir uma quebra de linha. Por exemplo, dentro de um parágrafo eu posso querer inserir uma quebra de linha nesse parágrafo. E para isso a gente usa a tag BR. Olha lá, dentro do parágrafo que começa com P e fecha com /P, eu tenho aqui, ó, BR aulas. Quer dizer, ali eu criei uma quebra de linha dentro do parágrafo para botar aulas na próxima linha. E segue adiante, temos também as tags de H1 até H6, que são usadas para criar títulos e subtítulos de diferentes níveis, sendo H1 o título principal e H6 o de menor importância. Vamos observar isso. Percebe que aqui, quando eu abri o body, que é o corpo, logo depois eu botei H1, Veon Concurso, fecha /H1, porque aqui eu queria fazer um título, e um título de nível 1, quer dizer, aquele mais importante. Percebe que Veon Concurso ficou num tamanho bem grande, um tamanho de título.
Temos também as tags para criar tabela, que é table, usado para criar tabelas. Table, propriamente dito, define a tabela, e depois dentro nós temos a tag tr para configurar uma linha da tabela, e as tags td vão determinar as células da tabela. Vamos observar isso também. Olha ali, aqui eu tenho table border igual a 1, isto é, eu criei uma tabela com borda de tamanho 1, observa ali. Aí eu abri tr para criar uma linha para essa tabela, percebe? Foi criada uma linha. E dentro dessa linha, que está entre o tr e o /tr, eu tenho vários tds, fecha tds. Cada td desse é uma célula da tabela. Então aqui, ó, dentro de uma célula eu botei info, dentro da outra célula eu coloquei mesa e dentro da outra célula eu coloquei cadeira. E aí depois fechei o /body para fechar o corpo e fechei /html para fechar o documento HTML. Quer dizer, esse código aqui foi feito com diversas tags HTMLs e gerou essa página quando lida em um navegador. Facinho entender, né? Por isso que eu digo, pessoal, pelo menos ter esse entendimento inicial, o básico de como funcionam as tags HTML, para ter uma noção simples, rápida e objetiva, é o objetivo dessa nossa aula de hoje. A figura acima mostra uma tabela construída em HTML, que na verdade a figura ficou ali embaixo, eu tive que posicionar para ficar melhor a visualização, então vamos imaginar a figura abaixo ali, na prova original a figura estava em cima. Então a figura acima mostra uma tabela construída em HTML. O segundo tag tr do código HTML dessa tabela contém. E ali vem então a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E de Equador, perguntando qual é a tag que vai aparecer, o segundo tr. Tr é o que, professor? Dentro de uma tabela, tr indica linha e td indica células. Então ele está perguntando o segundo tr. Ele está pedindo o segundo tag para a construção de uma linha dentro dessa tabela através do código HTML. Antes de sair respondendo e antes de vocês me dizerem, professor, que difícil essa questão, vamos construir passo a passo uma tabela para deixar bem similar a essa dentro de um código HTML para a gente compreender melhor. E aí depois que vocês fizerem esse passo a passo comigo e tiverem a compreensão, eu tenho certeza que vai ficar mais tranquilo a possibilidade de resposta aqui. Então vamos lá, passo a passo. Como sempre eu faço aqui, pessoal, nós vamos pegar agora simplesmente a imagem que vocês vão ver a partir de agora aí, é a imagem que aparece à esquerda, uma área onde eu vou digitar o meu código HTML para construir essa tabela, e aqui na direita é a área onde vai aparecendo a tabela no navegador, quer dizer, quando eu construo um código HTML, ele vai passar para um navegador esse código, o navegador vai interpretar o código HTML e vai mostrar aqui nesse quadro à direita. Vamos construir, como sempre aqui nas nossas aulas, passo a passo para ver o entendimento. Bem, eu já falei várias vezes aqui, mas vou repetir. Quando a gente começa a indicação de um código HTML, é importante passar para o navegador que tipo de documento é esse. E como eu vou usar HTML5, porque assim pediu o edital, eu vou começar com a seguinte descrição. Ponto de exclamação, doctype, e aí eu vou colocar HTML e vou fechar. Eu boto um menor para abrir e um outro maior para fechar. O que eu estou dizendo nesse caso? É uma declaração indicando que eu vou iniciar uma codificação HTML, no meu caso HTML5, porque pediu o edital assim. Logo depois, pessoal, eu vou abrir uma tag chamada tag raiz do HTML, que é justamente a tag que indica para o navegador que é a partir de agora que eu vou digitar o meu código HTML. Então, iniciei aqui com a minha tag raiz. O próximo passo que eu vou utilizar aqui, embora não seja obrigatório, mas é interessante para o nosso estudo conceitual, é indicar um cabeçalho. E para abrir a tag cabeçalho, eu uso head, é a tag para abrir o cabeçalho. O cabeçalho contém metadados, como por exemplo o título que eu vou usar dentro desse meu código HTML, dentro desse documento HTML. Então eu abri o cabeçalho, head, e agora eu vou abrir o título com a tag title, indicando qual vai ser o título desse meu documento HTML. Aqui eu vou usar como título, vamos colocar minha tabela. Vamos colocar aqui minha tabela para ser o título. E vou fechar a tag title, fechando aqui o meu título. Pronto.
Abri o título, fechei o título. E agora vou fechar também o cabeçalho. Vamos fazer aqui o barra head, sempre lembrando que para abrir é head e para fechar é barra head. Para abrir o título é title, para fechar o título é barra title. Então barra fecha, né? Fecha aquela tag. Pronto, agora fizemos já o indicativo do cabeçalho. Dentro do cabeçalho eu coloquei o título minha tabela e fechei o cabeçalho. Agora eu quero construir o corpo desse meu documento HTML. E o corpo eu vou usar aqui a tag body para abrir o corpo. Então body abre o corpo. Perfeito. Agora eu vou abrir o corpo desse meu documento HTML. Eu já vou fechar aqui embaixo só para vocês verem, ó. Aqui eu já vou fechar o corpo, porque aí eu sei que dentro dessa área onde começou a tag body e onde fechou a tag body é o corpo do meu documento HTML. É o que efetivamente vai aparecer para o usuário quando ele acessar essa página construída com esse código HTML. Então quando eu acessar no navegador, é o que está dentro do corpo que vai aparecer de fato no documento HTML. Como eu quero construir uma tabela, então dentro desse corpo, dentro desse body, eu vou abrir uma tabela. Então vamos botar aqui uma tag table, indicando que eu vou começar uma tabela. E aqui eu já vou fechar também barra table, ó, para a gente saber que aqui eu tenho um abre body, que é o corpo. Vamos só destacar para vocês, para não ter erro. Então aqui eu abri o corpo do meu documento HTML, aqui eu fechei o corpo, aqui eu abri dentro do corpo do documento HTML uma tabela, então usei a tag table, e aqui eu fechei essa tabela também usando aqui então a tag table. Eu acabei fechando a ideia da tabela. Perfeito. Agora eu vou construir a tabela, obviamente, dentro da tag table, então dentro do abre e do fecha aqui do table, certo? Perfeito, vamos continuar a nossa construção então ainda passo a passo. Agora, qual é a próxima etapa? Já que eu vou começar a construir a minha tabela, é importante passar a usar agora as tags para criar as linhas da tabela. E as tags que eu uso para criar linha de tabela é a tag tr. Então eu vou abrir aqui, ó, tr, indicando que eu vou abrir uma primeira linha para a minha tabela, porque tr é o que abre a linha da tabela. E agora eu vou fechar aqui embaixo, barra tr, para fazer o fechamento da linha dessa minha tabela. Então percebe que eu abri table, fechei table, como vocês podem observar ali. E aqui dentro eu vou colocar dentro da tabela uma linha. E para indicar que eu vou colocar dentro da tabela uma linha, eu vou abrir tr, abrir a tag tr e depois fechar a tag tr. E o que eu coloco aqui faz parte dessa linha da tabela. E o que eu vou colocar dentro desta linha da tabela? Eu vou colocar células. E a tag que permite abrir células é uma tag chamada td. Então se eu só colocar a tag td e colocar alguns valores, como por exemplo, ó, vamos botar valores para células, porque a tag td abre célula. Então eu vou botar aqui o valor 1 e aí eu vou fechar com barra td. Pronto, acabei de abrir uma célula dentro de uma linha desta minha tabela. Deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá os códigos para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Aqui, ó, para vocês enxergarem bem direitinho ali, ó, que abriu table, fechou table. Dentro dessa table, que é a tabela, eu abri uma linha e fechei uma linha. E dentro da linha dessa tabela, eu criei uma célula que contém o valor 1. Mas por enquanto eu fiz essa tabela sem borda. Então ali na tag table, quer ver, ó, se eu executar agora essa tabela, olha como é que vai ficar a minha tabela. Vai aparecer só 1. Nem parece uma tabela, é porque não apliquei borda na tabela. Então eu vou abrir ali no table, que é para abrir a tabela, eu vou escrever border e vou colocar igual 1. Porque se eu botar border igual 1, quer dizer que eu estou criando uma tabela com uma borda 1. Eu posso criar tabela com borda 2 e assim sucessivamente. Ó, a borda vai aumentando ali a sua espessura. Vamos dar uma exagerada, vamos botar table border 5. Olha como a borda agora está bem espessa. Eu vou botar ali de novo border 1 para ficar uma borda simples. Então o que eu fiz até agora foi criar uma tabela com borda 1, criar uma linha dentro dessa tabela, que é o tr, abre e fecha tr, aqui é uma linha, e criar uma célula, que é td, td é célula, dentro dessa tabela, e dentro dessa célula tem o valor 1. Vamos criar uma outra célula dentro desta linha ainda. Vou abrir então outro td aqui, e vamos colocar 2 e vamos fechar o td.
Quer dizer, acabei de criar com esse abre TD e esse fecha TD uma nova célula para minha tabela que agora tem o valor 2. Vamos ver como é que ficou na construção. Ó, surgiu uma nova célula da minha tabela com o valor 2. E vamos continuar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Agora vamos criar mais uma dica, pessoal. Vamos fazer mais uma célula para essa linha de tabela. Vamos botar agora o valor 3 e vamos fechar a TD para fechar essa célula. Então agora eu criei uma nova célula, esse abre TD, esse fecha TD é uma outra célula e dentro tem o valor 3. Vamos ver como é que ficou lá. Pronto. Eu já tenho então uma tabela, pessoal, com o valor 1, 2 e 3 em apenas uma linha com 3 células. Quer dizer, uma TR, que é uma linha, com 3 TDs, com 3 células. Mas vamos imaginar que eu gostaria de fazer com que esta célula, observa, esta célula que tem o valor 1, ela tenha uma mesclagem de linhas. Nós já estudamos em aula anterior que existe o COSPAN, que é para mesclar as colunas de uma determinada linha. Mas existe também o ROWSPAN, que é para mesclar as linhas de uma determinada coluna. Como a gente vai precisar isso daqui um pouquinho, eu já vou colocar aqui, ó, dentro desse TD que tem o número 1, eu vou dizer que quando eu criar uma nova linha, ele vai ser mesclado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já vou abrir TR aqui para indicar que eu vou querer uma nova linha. Lembrando que o TR, é o que eu estou fazendo aqui, abre uma nova linha. Vamos botar aqui também o /TR para fechar. Quer dizer, eu tenho uma linha e eu acabei de abrir ali TR/TR para abrir uma nova linha que eu ainda nem criei, certo? Mas nessa linha primeira, que é o TR/TR, eu tenho uma célula com o valor 1, que é o TD/TD. E eu quero pegar essa aqui e quero criar um ROWSPAN. O que é um ROWSPAN para vocês entenderem? Um ROWSPAN é uma mesclagem de linhas de uma coluna. E eu vou usar aqui um igual aspas 2, dizendo que eu quero que essa primeira célula desta minha linha, observa que essa primeira célula seja uma célula com a mesclagem de duas colunas, né, dentro dessa linha. Aliás, desculpa, a mesclagem de duas linhas desta coluna. Por que duas? Porque o ROWSPAN significa mesclagem de linhas. E o 2 significa duas linhas. Então agora, quando eu pedir para executar, percebe que aquele 1 ficou um pouquinho maior, só não ficou maior ainda porque eu ainda não criei dentro aqui do TR/TR, eu ainda não criei conteúdo para essa outra linha. Então vamos criar dentro desse TR/TR aqui um conteúdo para essa nova linha aqui. Vamos colocar assim, um conteúdo, vamos botar uma célula dentro da segunda linha, então vamos começar com o TD. Esta célula vamos fazer constar aqui o valor 4, por exemplo. Então vamos colocar 4 e vamos aqui fechar o TD e fecha de novo. Pronto, vamos colocar aqui só um abre TD, o 4 e um fecha TD. Percebe o que aconteceu, ó? Aquele 1 que está aparecendo na tabela, ele apareceu ocupando o espaço de duas linhas porque eu usei para este 1, eu usei ROWSPAN, que significa mesclagem de linhas. Como eu botei 2, é para mesclar duas linhas para colocar o valor 1. E foi o que ele fez, ó. Ele mesclou duas linhas da minha tabela para colocar o valor 1. E aí só depois veio lá a outra linha, e nessa outra linha veio o valor 4. Mas vamos supor que eu quero que esse 4 aqui seja a mesclagem dessas duas colunas. Que ele não fique só aqui embaixo do 2, que o 4 seja uma célula mesclada de duas colunas. Aí eu vou usar o COSPAN, porque o COSPAN é aquele que é usado para mesclar as colunas. Então aqui antes do 4 eu vou usar COSPAN. COSPAN. E vamos colocar também igual, entre aspas, 2, para dizer que é para mesclar duas colunas. E aí vamos ver como é que ficou lá. Olha como é que ficou agora, ó. O ROWSPAN significa mesclagem de linhas. Aqui o 2 indicando que é mesclagem de duas linhas para colocar o valor 1. E foi o que aconteceu, ó. Mesclagem de duas linhas para colocar o valor 1. E o COSPAN significa mesclagem de colunas, que eu botei 2. Então é a mesclagem de duas colunas para botar o valor 4, já na próxima linha, na próxima TR. Ó. Então foi a mesclagem de duas colunas para colocar o valor
4. Mas ainda poderia ter feito mais algumas coisas interessantes. Vamos ainda pensar nisso. Eu quero criar agora uma terceira linha para esta minha tabela. Vamos criar uma terceira linha. Sempre que eu quero criar uma linha, vocês já sabem que eu vou abrir TR. Então, TR, e agora eu vou fechar aqui o TR para indicar que aqui vai ser uma nova linha. Então, dentro desse TR aqui, nós vamos construir uma nova linha. Observa, TR. Agora eu tenho um espaço aqui para digitar os dados que vão constar nessa minha terceira linha. Lembrando que TR barra TR aqui é a primeira linha, esse TR barra TR é a segunda linha, e esse TR barra TR aqui é a minha terceira linha da tabela, que eu também vou colocar células. Mas agora vamos colocar células sem mesclagem. Vamos só botar então aqui para dar um exemplo de células sem mesclagem. Sem mesclagem é só abrir o TD, colocar o valor desejado. Eu vou colocar 5 aqui como valor e vou fechar barra TD. Pronto, vamos ver como é que está ficando lá agora. Já criei uma primeira célula nessa terceira linha que não é mesclada. Vamos colocar mais uma célula nessa terceira linha, então abrir TD de novo, vamos colocar aqui o valor 6 e vamos novamente fechar, deixa eu só tirar aqui para vocês enxergarem, barra TD, fechar a nova célula. Então criei mais uma célula dentro da linha, quer dizer, mais uma TD dentro da TR, lembrando que TD é a célula e TR é linha, e aí surgiu de fato mais uma célula nessa tabela com o valor 6. E vamos continuar, vamos fazer aqui, ó, mais uma célula, vamos abrir mais um TD para criar mais uma célula, vamos botar o valor 7 e vamos fechar o TD. Perfeito, abrimos aqui então mais uma célula com o valor 7 para essa nossa linha, pronto. Agora, esta terceira linha aqui, que abriu TR e fechou TR, essa é a terceira linha, lembrando que TR é linha, tem uma célula com o valor 5, uma TD barra TD com valor 5, uma outra célula com valor 6, TD barra TD com valor 6, e uma outra célula com valor 7, TD barra TD com valor 7. Então ficou 3 células nessa terceira linha. Percebe, a minha tabela tem 3 linhas, onde o 1 lá é a mesclagem de 2 linhas, por isso ROSPAN 2, e o 4, já na segunda linha, é a mesclagem de 2 colunas, por isso COSPAN 2. Agora, pessoal, eu quero fazer mais coisas nessa tabela. Eu gostaria de definir, por exemplo, um tamanho específico para essa tabela, uma largura para a tabela. Então lá na tag tabela, onde está border igual a 1, eu só defini a borda da tabela. Como é que a gente pode definir uma largura para a tabela? Com a descrição width. Vamos fazer aqui a descrição width. Opa, é width, width, que nós colocamos aqui com 200 pixels. Se eu botar isso, ó, width, e aí eu botei 200, significa que eu quero criar uma tabela com borda 1 e largura de 200 pixels. Vamos ver como é que ficou, ó. Olha o tamanhão. Ih, professor, ficou muito largo. Então vamos diminuir. Vamos botar aqui 130 pixels. Vamos ver como é que ficou. Ah, agora ficou melhor, ó. Acabei de criar uma tabela com borda 1 e agora eu aumentei a largura para 130 pixels. E agora, pessoal, como é que a gente faria, por exemplo, para deixar centralizado os valores desta primeira linha? Então aqui na tag TR, que é a indicação do início da primeira linha, eu poderia colocar a lin de alinhamento igual center, de alinhamento centralizado. Isso quer dizer que dentro dessa TR, dentro dessa primeira linha, os valores têm que ficar alinhados ao centro, têm que ficar centralizados. E é o que aconteceu, ó. Na primeira linha que tem o valor 1 mesclado com ROSPAN, o valor 2 e o valor 3 comuns aqui estão centralizados. Ah, mas eu quero também fazer esse mesmo alinhamento centralizado nas outras linhas. Então poderia botar na segunda TR ali, que é a segunda linha, também alinhe center. Vamos ver como é que ficou lá, ó. O 4 ficou centralizado. Ah, eu quero usar também na terceira linha, então na terceira TR que abre lá eu também boto a linha center e aí os valores da terceira linha também ficaram centralizados. Olha só que interessante, né? Agora, depois de ter feito tudo isso, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho lá na nossa questão para a gente analisar, porque eu acabei de construir aqui exatamente a mesma tabela que estava na questão. Observa ali, ó. Vou mostrar para vocês, ó, acabei de construir com esse código a tabela que ficou igualzinha à tabela que estava na questão. Agora vamos ver o que a questão pede e depois a gente volta para o código. A questão diz assim, a figura acima mostra uma tabela construída em HTML.
E aí ele diz, o segundo tag tr, quer dizer, a segunda linha, porque tr é linha, então, o segundo tag tr, a segunda linha do código HTML dessa tabela contém o quê? Então vamos ver o que contém lá no meu código o segundo tag tr, aquele que indica a segunda linha. Vamos lá separar direitinho para ver, ó. Aqui eu tenho o primeiro tag tr, deixa eu mostrar para vocês, aqui é o primeiro tag tr, que é da primeira linha, onde eu mesclei o valor 1 e também coloquei o valor 2 e 3. No segundo tag tr, que é o que ele pediu, no segundo tag tr, eu coloquei somente o valor 4, sendo a mesclagem de duas colunas. Colspan, mesclagem de duas colunas, Colspan 2 é mesclagem de duas colunas, com o valor 4. Esse é o meu segundo tr, quer dizer que dentro do meu segundo tr, o que eu coloquei foi td colspan igual 2, isto é, mesclagem de duas colunas com o valor 4. Porque na segunda linha o que eu tenho é apenas isso, é uma mesclagem de duas colunas com o valor 4. Então a resposta tem que ser td colspan igual, entre aspas, 2, isto é, mesclagem de duas colunas, com o valor 4. Tem que ser td colspan 2, 4, fecha td. Essa aqui tem que ser a resposta, isso que eu acabei de marcar, porque é isso que está dentro da segunda tr, quer dizer, da segunda linha, como ele pediu para analisar. E onde é que eu encontro esse código aí? Ah, professor, aqui na letra A, ó. td colspan, observa ali na letra A o indicativo, td colspan 2, indicando que na segunda linha, porque ele pediu o segundo tag tr, então é a segunda linha, eu tenho o valor 4 dentro de uma célula, dentro de uma td, que é a mesclagem colspan de duas células, colspan igual a 2, então tem o valor 4 sendo a mesclagem de duas colunas aqui, de duas células. Então a resposta só poderia ser a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal. Olha só o que diz a questão. A tabela abaixo, que é essa tabela que está aqui, é gerada por um certo código HTML. Que código é esse? E ali, antes que vocês possam me dizer, professor, que confusão na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, em cada uma dessas alternativas, ele está indicando a possibilidade de uma ou outra realizar a construção dessa tabela usando o código HTML. Então quer dizer que não tem como responder essa questão se a gente não conhece alguns princípios básicos para a construção de tabelas em código HTML. Então antes de resolver essa questão, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o meu quadro, onde nós vamos digitar aqui na esquerda um código HTML para construir uma tabela. E aqui na direita vai aparecer o resultado dessa tabela quando o navegador interpretar esse código, certo? Então vamos começar digitando um código para construir uma página da web que tenha uma tabela parecida com aquela que tem na questão. Como é que nós vamos fazer isso para começar essa nossa conversa? Primeira dica importante, pessoal, quando a gente vai começar um código HTML, e aqui o edital nos pediu o código HTML5, eu vou começar com ponto de exclamação, doctype, espaço HTML, entre o sinal menor e maior, para indicar para o navegador que isso é código HTML, no meu caso HTML5, porque o edital assim pediu, né? Logo depois, o que eu tenho que colocar? Eu vou abrir aqui uma tag chamada HTML para indicar para o navegador que quando ele interpretar esse código, ele saiba que é a partir daqui que ele tem que ler o meu código HTML para gerar uma página da web. Então, abri a tag HTML e a partir daqui eu começo a digitar o meu código HTML. A próxima tag que eu vou usar é uma tag chamada head, que é para indicar o cabeçalho ou os metadados que vão constar no cabeçalho desta minha página da web, como por exemplo o título dessa página. Então eu abri aqui head, abrindo a tag para dizer que a partir de agora eu vou informar ou dar informações e metadados sobre o cabeçalho, e uma dessas informações que eu quero colocar é o título. E para indicar título nós vamos abrir uma tag chamada title. Acabei de abrir a tag title e agora eu digito o título da página da web que eu vou desejar. Vou colocar aqui como demonstração, vamos colocar, tabela.
esse vai ser o título da minha página. Agora que eu terminei o título, eu vou fechar a tag title com um barra title. Assim eu estou fechando essa tag. Pronto, já tem um título aqui para o meu documento dentro do cabeçalho head. Agora eu vou fechar o cabeçalho, então não quero mais digitar dados ou metadados no cabeçalho. Então eu vou botar aqui barra head para indicar que eu vou fechar esse meu cabeçalho. Pronto. Agora eu quero construir o corpo desse meu documento web para que nesse corpo apareça a tabela. Então, para começar o corpo do documento web que nós vamos mostrar no navegador, nós vamos usar a tag body. Então, vamos colocar aqui body para indicar essa como sendo a tag para começar o corpo desse meu cabeçalho. Beleza, e dentro desse corpo eu quero colocar uma tabela. E é aqui que a questão pede. Porque a questão pede só o código para a tabela em si, não o restante que eu coloquei. Eu coloquei o restante só para a gente fazer um passo a passo mais completo. Mas a questão começa pedindo para construir no corpo aqui uma tabela. E como é que eu faço para construir uma tabela? Quais são as regras? Primeira coisa, eu tenho que indicar que eu vou começar uma tabela. E para indicar que eu vou começar uma tabela, eu vou usar a chamada tag table. Usei a tag table. Se eu quiser aplicar uma borda a essa tabela, então eu posso começar essa tabela com table border. E aí indicar a espessura dessa borda. Eu vou botar aqui igual 1. Quer dizer, eu quero uma borda 1. E vamos fechar a tag table. Então o que eu fiz até agora dentro do corpo, dentro de body, foi indicar com a tag table que eu vou iniciar uma tabela de borda 1. Ok? Próximo passo agora dentro dessa tabela. Como eu faço para criar linhas para essa tabela? Para criar linhas nessa tabela, nós vamos usar uma tag chamada tr. Então, vou abrir aqui tr, que é uma tag que indica para criar linhas para essa tabela. E o que eu vou fazer agora? Dentro dessas linhas, eu vou colocar uma célula. E como é que eu faço para colocar uma célula dentro da linha da tabela? Eu vou usar uma outra tag chamada td, que eu vou usar aqui com vocês. Ó. Então, vou colocar agora uma tag chamada td. Essa tag td indica que eu vou criar uma célula dentro desta linha daquela tabela. O tr abriu que eu vou começar uma linha da tabela. E o td indica que eu vou colocar uma célula dentro desta linha. E o que eu vou botar de conteúdo dentro dessa célula? Bem, eu abri a tag td, eu vou colocar o número 1 como conteúdo dessa célula. Então, coloquei simplesmente 1. Agora, eu vou fechar a tag td com um barra td, que é para fechar. E agora percebe o que eu fiz até agora. Eu criei uma linha, depois eu abri para criar uma célula dentro dessa linha, o qual o conteúdo vai ser o número 1, e fechei a linha. Desculpa, fechei a célula com o barra td. Mas eu também tenho que fechar a linha. Então, para fechar a linha aqui, eu vou usar um barra tr. Vamos fechar aqui um barra tr, aí eu estou fechando a linha. Dessa forma como está, eu também tenho que fechar minha tabela aqui, ó. Vamos fazer um fecha table aqui, ó. Fechar a tag table para indicar agora que eu estou fechando a minha tabela. Olha como está até agora o meu código. Dentro do body, que é o corpo, eu abri uma tabela de borda 1, onde eu abri uma linha. Dentro dessa linha eu coloquei uma célula, porque td é para célula, com o conteúdo 1. Aí fechei a célula com o barra td, fechei também a linha com o barra tr e fechei a própria tabela com o barra table. Agora eu vou fechar o corpo, né? Vamos fechar o corpo, vamos botar um barra body para fechar, que aqui encerrou o corpo, e também vamos encerrar o nosso código HTML, então vamos fechar o HTML aqui com barra HTML. Vamos ver como é que ficou essa minha tabela até agora, pessoal? Vamos colocar lá. Aqui, ó, vai aparecer a tabela como ela aparece no navegador. Então aqui está demonstrando como vai ficar no navegador quando eu acessar essa página da web. Olha só, vai ficar uma tabela com uma linha e essa linha tem só uma célula que é o valor 1. Pô, professor, mas que tabela mais simplinha. Então vamos melhorar a nossa tabela. Vamos acrescentar mais células dentro dessa linha 1. Como o tr é a linha e td é a célula, por enquanto tem uma célula só dentro da linha. Então eu vou criar mais uma célula. E para criar mais uma célula, eu vou abrir de novo td,
Aí eu estou abrindo a segunda célula, vou colocar aqui o número 2 e vou fechar esta célula com barra TD. Pronto. Agora, percebe que eu tenho uma linha, TR, fecha TR, só uma linha dentro da tabela, mas dentro dessa linha eu tenho duas células. TD barra TD é a célula que contém o valor 1. E outro TD barra TD é outra célula que contém o valor 2. Isso quer dizer que quando agora eu for executar, percebe que agora eu tenho uma tabela com uma linha e duas células. Professor, gostei, vamos criar mais células. Então vamos abrir mais um TD aqui para criar mais uma célula nessa linha. E vamos colocar agora o valor 3 e vamos fechar aqui com um barra TD. E agora vamos ver como ficou, porque eu criei agora uma terceira célula dentro dessa linha. Olha lá como é que está ficando a minha tabela. Aí alguém me diria assim, tá, professor, mas eu queria mais uma linha. Aqui ficou só uma linha com 3 células. Para criar mais uma linha, então vamos aqui criar um outro. Vamos abrir aqui, ó, um outro TR, porque TR abre uma nova linha. Então vamos fazer um outro TR aqui para abrir uma nova linha. E dentro dessa linha, vamos criar também células. Vamos colocar aqui uma célula dentro dessa linha, abrindo TD. Agora olha que interessante, pessoal. Eu posso criar aqui uma simples célula com qualquer valor. Vamos colocar o valor A. Vamos colocar o valor A e vamos fechar TD, ok? Agora vamos fechar essa linha com barra TR também aqui. Barra TR para fechar a linha. Pronto, agora olha como é que ficou. Eu tenho uma linha com 3 células, com o valor 1, 2 e 3. E aqui eu criei uma outra linha com apenas uma célula com o valor A. Vamos ver como é que ficou? Ó. Ficou a primeira linha da tabela tem 3 células, 1, 2, 3, e a segunda linha da tabela tem só uma célula com o valor A. Agora olha o que eu gostaria de fazer. Vamos fazer uma tentativa. Eu gostaria de criar uma outra célula dentro desta segunda linha, mas que fosse a mesclagem das duas colunas, que ocupasse uma célula só ocupasse o espaço de 2 colunas nessa linha. Para isso, nós temos um recurso chamado CoSpan. CoSpan é um recurso que permite mesclar as células de uma tabela, assim como tem também o RowSpan. Mas vamos usar o CoSpan aqui. Observa, eu vou abrir TD de novo. E por que eu estou abrindo TD? Porque eu quero criar uma nova célula. Mas essa nova célula vai ser mesclada. Como a nova célula vai ser mesclada, então eu vou usar depois do TD CoSpan. CoSpan indica que eu quero mesclar. Aí eu tenho que colocar um igual e dizer quantas células eu quero mesclar. Ah, eu quero mesclar 2 células, então eu vou botar CoSpan igual 2. Assim eu estou indicando que eu quero criar uma nova célula que seja a mesclagem de 2 células formando apenas uma. Por isso CoSpan igual a 2, dizendo que eu quero TD indicando que eu quero criar uma célula. E CoSpan que essa única célula seja a mesclagem de 2. E ainda queria definir um alinhamento. Para definir alinhamento dentro das células, nós vamos usar align, com A-L-I-G-N, align. E aí vamos colocar qual é o alinhamento desejado. Por exemplo, se for à esquerda, eu vou usar left. Se for centro, center. Se for à direita, eu vou usar right. Então eu vou usar right. R-I-G-H-T. R-I-G-H-T, indicando que o alinhamento desta célula mesclada com 2 células será um alinhamento à direita. Agora eu posso fechar a indicação do início dessa célula e vamos colocar o valor que vai ter dentro dela. Ah, eu quero colocar o C como valor. Perfeito, então dentro dessa célula, que é uma única célula mesclada de 2 com alinhamento à direita, eu quero que contenha a letra C. Daí eu botei C. E agora eu fecho, então, com barra TD, eu estou fechando essa nossa célula. Vamos ver como é que ficou até agora? Vamos ver como é que ficou o nosso código lá para ver se deu certo a nossa historinha aqui. Ó. Vamos ver no navegador. Olha lá como é que ficou. Ó. A primeira linha ficou com 3 células com conteúdo 1, 2, 3. Já essa segunda linha ficou uma célula com o conteúdo A, que está aqui. E aí a segunda célula é o resultado de uma célula mesclada de 2 células. Por isso eu botei o CoSpan para criar uma célula que ocupa o espaço de 2, quer dizer, uma mesclagem de 2 células, com o C
alinhado à direita. Percebe que o C ficou alinhado à direita. Se eu colocar ali no lugar, vamos fazer um testezinho? Se eu colocar no lugar desse right, se eu escrever left, por exemplo, ó, left, agora vamos ver como vai ficar o alinhamento daquele C. Agora ficou à esquerda o C, não mais à direita. Se eu colocar center aqui, ó, vamos colocar center. Center. E aí vamos ver como é que ficou a letra C lá, ó. Agora ficou centralizada. Interessante, porque aqui a gente vai mudando o alinhamento, né? Vamos colocar de novo o nosso right para ficar alinhado à direita. À direita. Beleza. Ficou alinhado de fato à direita. Vamos continuar, vamos fazer mais uma linha. Como nós criamos mais uma linha aqui, pessoal? Vocês lembram como é feito isso? Sim, professor, é com TR, perfeito. Então agora eu vou botar TR para abrir mais uma linha dentro da minha tabela. E agora, dentro desta única... Deixa eu só botar um pouquinho mais para cá, aí, para ficar melhor. Então agora, dentro dessa TR, desta nova linha, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Vamos abrir uma TD. E eu já queria fazer agora, pessoal, uma célula. Então vamos colocar uma TD aqui abrindo, que tivesse uma mesclagem de duas também. O que eu coloco depois do TD para fazer uma mesclagem de duas células? Cospan. Então vamos fazer cospan igual a 2, porque é uma mesclagem de duas células. Se fosse uma mesclagem de 3 células, igual a 3. Então vou botar igual 2 para ser uma mesclagem de duas células. Agora eu vou botar espaço, só que agora eu não quero o alinhamento à direita, agora eu quero o alinhamento à esquerda. Então vamos botar align igual left. Left. Porque aí eu estou dizendo que eu quero que o alinhamento seja à esquerda. Vamos fechar aqui. E agora vamos colocar o conteúdo dessa célula, que é uma mesclagem de duas com alinhamento à esquerda. Vamos botar D de conteúdo e agora vamos fechar esta... Com barra TD, nós fechamos esta célula. Pronto, fechado aqui. Vamos ver, agora vamos, claro, antes só de ver como é que ficou, vamos fazer só mais uma coisa. Vamos ver já como é que ficou, mas antes para ver como é que ficou, deixa eu só fechar a linha aqui então. Ó. Vamos botar aqui um barra TR para fechar essa linha. Vamos ver como é que ficou por enquanto, daí depois a gente continua. Percebe que de fato agora ficou uma próxima linha, com uma célula sendo a mesclagem de duas... também, ocupando o espaço de duas células da minha tabela, com a letra D alinhada agora à esquerda, porque eu botei o left D. Só que aí ficou faltando um espacinho aqui que eu queria preencher com uma outra célula, com E. Vamos fazer então, novamente, abrimos TD, para criar uma nova célula. Vamos colocar E, que é o conteúdo dessa nova célula. E agora vamos fechar com barra, deixa eu só tirar ali para vocês olharem melhor, com barra TD. Pronto, fechei essa célula aqui. Vamos ver como é que ficou agora a minha tabela? Beleza, olha ali o jeito que ficou, 1, 2, 3, agora esse DE ficou o primeiro mesclado de duas alinhado à esquerda, e o Ezinho é só uma célula mesmo, nesta linha TR, normal. Beleza. Sabe por que eu fiz isso aqui, pessoal? Porque isso é exatamente o que a questão tinha pedido. Se vocês observarem comigo agora, olha lá a questão. A tabela que eu acabei de montar com vocês... é exatamente a tabela que está aparecendo aí na questão. É exatamente essa. Professor, mas não era esse código que apareceu ali nas alternativas. É que aqui, pessoal, eles não fizeram identado. Eles fizeram todo o código um atrás do outro. E pode, professor, dar certo também? Vamos fazer agora, depois de ter feito o código todo estruturado e identado aqui para que vocês enxerguem bem, agora eu vou misturar tudo isso aqui e nós vamos ver se vai continuar funcionando, ó. Então eu vou pegar aqui essa TR, vou botar aqui, tudo sequencial, ó. Vamos fazer tudo em sequência aqui, ó. Vamos colocar tudo em sequência aqui, um depois do outro, sem divisão nenhuma. Até vamos colocar aqui, ó, mais para cá. Aí vamos puxar esse para cá. Vou botar tudo um depois do outro como estava lá na questão, pessoal. Só para a gente experimentar um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer... e aí vamos descobrir se vai funcionar. Porque ali eu fiz identado para que a gente possa enxergar melhor e entender melhor o que eu fui criando. Quando o código não está identado, quando ele está direto, numa sequência única, fica meio ruim para enxergar, né? É o que a questão colocou, mas ele vai funcionar igual. Quer ver? Ó, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá, para deixar ele todo bem como está na questão.
Vamos só puxar, vamos juntar todas essas tags aqui, inclusive aquela última tag do table lá também, porque ele pediu só as tags do table. Então vamos pegar aqui essa do table também, e aqui a questão colocou aproximadamente nessa posição aqui, ó. Fez mais ou menos por aí, se não me engano, lá na questão tá mais ou menos por aí. Aí, ó, esse é o código como a questão mostra. Agora vamos buscar qual seria a resposta adequada olhando cada alternativa lá da questão. Se eu pegar a letra A, disse que tinha table border 1, perfeito, abriu o TR, que é a linha, colocou uma célula TD e fecha TD com valor 1, outra célula TD fecha TD com valor 2, outra célula TD fecha TD com o valor 3, e aí fechou a linha. Perfeito, ó, tem uma linha com 3 valores e table border com borda 1. Aqui, abriu uma outra linha e nessa outra linha tem um TD A, fecha TD. Perfeito, tem a célula com o conteúdo A, já que TD é a célula. Aí tem um TD colspan 2, que é a mesclagem de duas células, alinhado à direita com o valor C. Olha lá, ó, uma mesclagem de duas células, colspan 2, com o valor C alinhado à direita, align right. E fechou essa linha. Perfeito, aí ele foi para a terceira linha, que dizia TD colspan 2, beleza, a outra já começou então com uma mesclagem de duas células, alinhado left, quer dizer a esquerda, com o conteúdo D, perfeito também, e a próxima célula era só o E, como está lá, e aí fechou a linha, barra TR, e fechou a tabela, barra table. Perfeito, essa letra A já é a resposta, já deu perfeitamente correto para construir essa tabela indicada com código HTML. Por que não a letra B, pessoal? Porque a letra B, se vocês observarem aqui, ó, ele botou ele começou aqui TR, aí botou 1, 2, 3, fecha TD, TR, aí ele abriu aqui, ó, TR, TD, A, aí ele botou barra TD, abriu TD e botou C. Se vocês perceberem, sem o colspan aqui, ó, sem a criação do colspan. Depois na letra C, table border igual a 1, aí começou com TD, começou com a célula antes da definição da linha, tá errado aqui. A letra D, table border 1, abriu TR, fez TD1, TD2, TD3, fechou TR. Aqui, abriu TR, botou TDA. Aí fez TD colspan 2, perfeito, só que botou align left, alinhou na esquerda o C, e o C está alinhado na direita. Aqui errou a letra D. A letra E, table border 1, abriu TR, aí o TD1, TD2, TD3, fechou TR. TD colspan, não, já começou a próxima linha mesclando duas, e na próxima linha não começa a mesclagem vem depois, sim, já está errado. Então quer dizer, identificamos erros em todas as outras, mas a letra A não. O código deu certinho aqui para construir esta tabela. Era isso então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!